O Banco de Portugal divulgou as projeções macroeconómicas numa nota de projeções de março, relativas ao período de 2017 a 2019. De acordo com as projeções, ao longo do horizonte de projeção, a economia portuguesa deverá apresentar uma trajetória de recuperação económica, com o PIB a crescer 1,8% em 2017, 1,7% em 2018 e 1,6% em 2019. Estes valores revêem em alta o dinamismo da atividade económica relativamente às últimas projeções publicadas no Boletim Económico de dezembro último. A principal razão para esta revisão em alta decorre do dinamismo da atividade económica que se observou no último trimestre do ano passado, bem como aos indicadores de conjuntura já disponíveis para o início do ano, que confirmam a sustentabilidade deste dinamismo económico. Relativamente à projeção para a inflação, a evolução dos preços deverá ser relativamente contida ao longo do horizonte de projeção, com uma inflação em cerca de 1,5% ao longo do período de 2017 a 2019. Estas projeções não alteram materialmente a nossa visão relativamente à evolução dos preços no consumidor face ao Boletim Económico de dezembro. Os principais traços da projeção económica agora publicada, um dos principais traços está associado à evolução das exportações de bens e serviços. As exportações continuarão a ser, de facto, a componente da procura global com o maior contributo para o crescimento do PIB ao longo do horizonte de projeção. Esta maior reafetação de recursos na economia portuguesa, no sentido dos setores mais transacionáveis e mais expostos à concorrência internacional, é bem atestada no facto de o peso das exportações no PIB aumentar de cerca de 40% em 2016 para cerca de 46% no final do horizonte em 2019. Um traço interessante nestas projeções é que a economia portuguesa continuará a ganhar cotas de mercado das exportações ao longo de todo o horizonte, tal como tem sido uma característica observada já nos últimos anos. Um segundo traço importante e saliente das atuais projeções é a recomposição da procura interna, no sentido de um maior dinamismo do investimento e de uma moderação do consumo privado. Em particular, no que se refere ao investimento empresarial, projetam-se taxas de crescimento de cerca de 6% em média ao longo de todo o horizonte. E isto decorre não só de expectativas favoráveis relativamente à procura global, mas também há necessidade de repor um estoque de capital. Aliás, o estoque de capital por trabalhador tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos. O consumo privado será condicionado no horizonte de projeção por um crescimento e por um dinamismo relativamente fraco do rendimento disponível real e dos salários reais, que estão ambos associados a uma dinâmica relativamente fraca da produtividade do trabalho no horizonte. Não obstante, importa salientar que o mercado de trabalho continuará a apresentar uma evolução muito favorável ao longo do horizonte de projeção, com crescimentos fortes do emprego total e com uma diminuição contínua da taxa de desemprego ao longo de todo o horizonte, situando-se a taxa de desemprego em níveis próximos de 8% em 2019. Um traço saliente das atuais projeções é a manutenção de equilíbrios macroeconómicos fundamentais na economia portuguesa, com destaque para um excedente nas contas externas, para um excedente no saldo da balança corrente e de capital. A manutenção deste excedente e desta situação de equilíbrio macroeconómico é fundamental para diminuir as vulnerabilidades da economia portuguesa face a choques económicos adversos, externos em particular, que possam ocorrer no futuro. E a probabilidade de ocorrência desses choques externos adversos não pode, evidentemente, ser negligenciada. Finalmente, um último traço das atuais projeções é que, apesar do crescimento relativamente forte da economia portuguesa no horizonte, tal não será suficiente para reiniciar de forma sustentada um processo de convergência real face à média da área do euro. Isto reflete naturalmente a persistência de constrangimentos estruturais ao crescimento económico e, em particular, ao crescimento da produtividade do trabalho. No entanto, é esta produtividade do trabalho e crescimentos na produtividade global que garantem um maior bem-estar económico dos agentes no longo prazo. Exige-se, por isso, um esforço contínuo e um compromisso contínuo no sentido de uma melhor afetação de recursos na economia, de uma maior mobilidade dos fatores e num maior investimento no futuro.